dia, pessoal. Mais uma vez a gente está com um conteúdo de geografia para finalizar com o exercício. Vocês já fizeram as pesquisas relacionadas aos povos pré-colombianos, as teorias que foram enviadas a respeito da origem do homem americano, focado um pouco em Luzia, né, a passagem pelo Estreito de Bering e assim por diante. Nesse capítulo você já visualizou a chegada dos colonizadores, ele já foi trabalhado e lido por vocês. É a América pré-colombiana, ou os povos pré-colombianos, os estados aqui existentes, os maias, os incas e os astecas. É importante destacar a organização desses povos nesse conteúdo do livro. Então, são civilizações hidráulicas muito desenvolvidas e se comparando a várias civilizações existentes ali no Quarto Crescente, como o Egito e a Mesopotâmia. Então, a população americana, existe uma curiosidade com relação a ela. A maioria dessa população ela está centralizada nos litorais, né? E existe uma densidade demográfica diferenciada de uma para com a outra, ou seja, tem nações mais populosas e tem nações mais povoadas. Por exemplo, o Brasil é um país populoso, mas não é totalmente povoado, porque a região da Amazônia é vasta e gigante, assim como a região central da região que a gente estudou nos anos passados, ou seja, a América ela está dividida em regiões, o Brasil também ele está dividido em regiões. Então, a região centro-oeste não é tão populosa como a região nordeste, né, que a boa parte da sua população está centralizada no litoral. Então, a densidade populacional é diferente de um país para com o outro. Por exemplo, o Canadá é o segundo maior país do mundo em extensão territorial, né, e também o maior país da América em extensão territorial, mas não é totalmente povoado. O Brasil tem uma população gigante com relação à população canadense, um país imenso, mas despovoado. O Brasil também tem essas peculiaridades. Então, tem países na América que têm uma densidade demográfica grande, outros nem tanto, apesar de ser de tamanho interessante. Alguns aqui são bem interessantes, Santa Lúcia, né? Aí você tem São Vicente e Granadina e assim por diante. Nesse contexto, aí você vai indicar o que? Indicadores de crescimento populacional. Lembrando, esses dados aqui são desatualizados. Lembra que eu falei que a maior parte da população elas circulam nas partes dos litorais, tá vendo aqui? Na região pratina, né, no Brasil, na região nordeste dos Estados Unidos, na parte oeste. Então, alguns países têm uma concentração maior com relação ao Brasil, com relação ao Canadá, totalmente despovoado. E o exercício ele está relacionado a esse assunto. Muitos desses dados aqui eles só servem como conteúdo histórico, mas eles já estão desatualizados. Aí, se você quiser ampliar essa pesquisa para saber alguma coisa sobre atualidades, né, aí você pode implementar até no próprio seu caderno. Por exemplo, população atual dos Estados Unidos, população atual do Brasil, população atual do Canadá e assim por diante, né? Então, aqui só serve como complemento histórico. Aí você tem a América anglo-saxônica, bastante comentada pela gente, né? E você tem a América Latina, Estados Unidos e Canadá, é a América anglo-saxônica. Do México abaixo até a Terra do Fogo é a América Latina. Esse conteúdo você identificou, né, a estrutura demográfica. Alguns países são muito populosos, outros nem tantos. E existe uma certa concentração nos grandes centros urbanos, o surgimento das favelas. Graças a essa crescente desordenada. Então, esse conteúdo, as diferentes demografias são dados desatualizados, mas eles são interessantes e é importante que você saiba que alguns países têm uma expectativa de vida interessante com relação a outros. E fazendo essa análise, você já identifica que no mundo existe mais mulheres do que homens e elas vivem mais, não é isso? Aí você, no decorrer dessa leitura para a resolução do exercício, quem já respondeu, desconsidere, viu? Porque alguns eu não encontrei lá aqui nos arquivos, né? Ainda faltou me enviar. É o exercício da página 137 à página 145 relacionada a esse capítulo, para nós irmos para o capítulo 6. Irei passar para vocês, né, um documentário relacionado a esse assunto, Hernán Cortés, o Conquistador do México.
Tá certo? Bons estudos e boa produtividade.